Só lembrando a todos, a gente já disse. Nossos amigos internautas poderem nos ouvir também, né? Bom, então, como eu estava dizendo, nossos avisos habituais, né? Nossa casa, como vocês sabem, tem palestra todos os dias, com exceção das sextas-feiras. Quem quiser ver melhor o horário, é só ver lá no quadro de avisos que tem marcado, né? Só uma peculiaridade é que no domingo de manhã tem a evangelização infantil, quem quiser trazer seu filho, né, para já ter contato com a doutrina, né? Na manhã de domingo, né? E toda sexta-feira, às 19h45, nós temos aqui um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Quem souber de alguém que está passando por essa dificuldade, nos ajude a divulgar, para que a gente possa crescer ainda mais o nosso trabalho, né? Tem sido um grupo muito interessante, tem sido muito bom estar nesse grupo, né? E não é um grupo aberto indistintamente a todos, mas especificamente a quem está passando por essa dificuldade. E, como vocês sabem, né, todo o segundo sábado de cada mês, nós distribuímos 62 cestas básicas às famílias cadastradas. E todos que puderem colaborar com algum gênero alimentício, é só colocar ali na cestinha lá na frente, né? E todos os sábados, às 17 horas, nós temos um lanche para os moradores de rua aqui das imediações. Quem quiser participar, para conhecer o trabalho, para de repente se agregando ao equipe, será bem-vindo. Nessa livraria, como vocês já sabem também, tem livros usados e novos. Seria interessante conhecer, né? Às vezes está adquirindo alguma literatura aí para estar ajudando aí no estudo, né? E os internautas que estão nos assistindo, se quiserem, podem também enviar perguntas no site e elas vão ser respondidas de acordo com o tema, né, pelo expositor. Então, queridos, vamos então, nesse momento, fechar os nossos olhos, para que a gente possa se concentrar um pouquinho, para que a gente possa entrar em contato com o plano espiritual aqui presente, que é muito prepara esse ambiente para que ele seja harmonioso, para que ele seja para nós um lugar de cura, de refazimento. Nós que viemos muitas vezes das nossas lutas diárias, dos nossos trabalhos. Aqui estamos mais uma vez, nos reunindo, como o Mestre nos ensinou, onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá eu estarei. Então, com certeza, o Mestre está aqui entre nós, e há de nos confortar em nossas dificuldades, nos amparar, nos ajudar a buscar as respostas que tanto precisamos. Pedimos ao Mestre que nos inspire nesse momento, que inspire o nosso palestrante de hoje, para que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, para que nós possamos plantar uma semente a mais de um mundo melhor. Seja conosco, Mestre. E assim, vamos abrir nossos olhos lentamente. E dando boas-vindas ao nosso querido Marcelo, né? E ele vai falar sobre o livro do Raul Teixeira, A Sua Família. Mas falta, na verdade, como que é o mesmo tema? Sobre a sua família, né? É um tema bastante oportuno, né? Quem de nós não tem questões ligadas à família? E ao final nós vamos abrir para perguntas e complementos aí de quem quiser colocar alguma informação a mais, né? Obrigado, seja bem-vindo. Boa noite a todos, bem-vindos à Casa do Caminho. Que a paz de Jesus esteja no coração e na mente de cada um de nós aqui hoje. Falar de família é um tema extremamente delicado. E eu costumo dizer que é um dos temas de maior responsabilidade quando ele é aberto a uma discussão, uma conversa pública como aqui nós vamos ter, essa que a gente está iniciando agora. Então é importante
que, especialmente na palestra de hoje, na nossa conversa de hoje, que vocês possam participar. A gente sempre reserva um período, um tempo no final da palestra para perguntas e para alguns esclarecimentos. Então, não guardem as dúvidas com vocês, especialmente para esse tema, que é o tema sobre a família. Esse tema acredito que vai ser discorrido durante toda a semana, então não percam essa oportunidade, não deixem essa oportunidade passar, especialmente para vocês que vêm aqui buscando um benefício, uma bênção, uma palavra de esperança, um conforto para um familiar bastante querido de vocês. Quando a gente fala de família, os espíritos já nos disseram e escreveram, e está registrado isso na literatura, e é dito e falado, que nós temos duas famílias. Uma família, a nossa família consanguínea, a nossa família biológica, a nossa família material dessa encarnação. Nós também chamamos de família existencial. É o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos avós, nossos sobrinhos, nossos tios e tias. Essa é a nossa família existencial, a nossa família de hoje. Mas existe uma família muito mais poderosa, sublime e harmoniosa, que é a nossa família espiritual, que, guardado raríssimas exceções, eu diria, não tem muito a ver com a nossa família consanguínea. A nossa família espiritual vive na pátria espiritual, está no espaço. Mas não é dessa família que nós vamos falar hoje, pelo menos não no todo, e sim dessa família material. Uma coisa muito, muito interessante, pessoal, é que a nossa vida é algo grandioso, é uma dádiva, é um presente, uma oportunidade divina. Nossa vida. E eu digo que debaixo da vida, a segunda coisa mais importante para o estágio que nós nos encontramos é a nossa família. Sem a família não existe nada, é um grande vazio, por mais desencontros que possam existir numa família. Família é a base de tudo, é o começo de tudo. A gente vai falar bastante sobre isso, muito sobre isso. E a grande pergunta que se faz é, se é algo tão importante, por que existe tanto desencontros dentro de uma família? Por que a gente ouve dizer que existem pais que abandonam filhos, filhos que matam pais, ou filho que não gosta da mãe, filho que não gosta do pai, irmãos que se odeiam, que se detestam, que brigam por um punhado de dinheiro que está apodrecendo numa conta bancária em algum lugar? Se a família é tão valorosa, por que existe tantos desajustes, tantos desencontros? Não é uma boa pergunta essa? Não é? Por quê? Por que isso? Por isso que eu digo, eu não digo, os Espíritos dizem, a família é um presente de Deus, é uma grande oportunidade que nos é dado para nos reeducarmos, para reconsiderarmos tantos erros e tantos vacilos, para aprender a amar verdadeiramente, amar o irmão, como diz a expressão, literalmente, amar o irmão como um próximo, muito próximo. Afinal, o mais próximo de nós é a nossa própria família. Quando nós desencarnamos, ou quando um espírito desencarna e segue para o mundo espiritual, ele leva as paixões, os vícios, as virtudes, ele leva as conquistas, ele leva as suas derrotas, e ele leva marcas, que muitas vezes ele considera essas marcas com ódio, com rancor, com raiva e com um sentimento de vingança. Tudo bem, ele desencarnou e vai para a erraticidade, está no espaço. E lá no espaço ele vai permanecer um tempo. Nesse tempo, ele vai poder pensar, refletir sobre o que aconteceu. Os espíritos um pouquinho mais
antenados, vamos assim dizer, um pouquinho mais desejosos de aprender e de evoluir, vão se questionar e vão perguntar por que dessa raiva, por que desse ódio, por que desse desconforto, e vai ser dada uma oportunidade a um estudo. Então ele tem a oportunidade de ter um avanço. Outros espíritos se trancam em si mesmos e vão ali permanecer estacionados, até que haja esse despertar de consciência e essa vontade de aprender e de estudar. Mas vamos nos ater a esses que querem aprender e que querem estudar, e é dada essa oportunidade. Então, na própria pátria espiritual, ele vai receber orientação e vai começar a entender a sua vida, o que aconteceu, as pessoas, os personagens que conviveram com ele, que aprenderam, ou que sofreram, e que amaram, que construíram ou que destruíram coisas. E nisso existe todo um enredo, toda uma história. E muitas vezes, esses espíritos, ou esse espírito, ele se arrepende de coisas que sentiu ou de coisas que fez, e pede então uma oportunidade de reparação. Poxa vida, eu odiei tanto aquela pessoa, porque ela me fez tantos males. Eu ainda a odeio, mas eu quero me reconciliar, eu quero reconsiderar, eu quero ter uma nova oportunidade de reajustar isso. Não importa de quem é o erro, mas eu quero me aproximar. Então, toda a espiritualidade, eu digo toda porque é todo um conjunto, ela vai criar um programa. Existe uma rotina, existe trâmites, existem histórias a serem escritas e oportunidades a serem dadas. Esse espírito, numa determinada época, vai receber a permissão de reencarnar e voltar de novo aqui à Terra. Só que não é uma coisa assim simples. Vai lá e reencarna naquela família. Como eu disse, existe toda uma programação. Existem laços traçados. E normalmente, esse espírito vai reencarnar numa família ou num berço onde existem mais desafetos, mais desarranjos, mais desequilíbrios emocionais entre eles do que a própria harmonia. Por que isso? Para que eles resgatem e trabalhem isso em si. Da mesma forma que é dada a oportunidade deles se reconciliar com a nova família, a família também que vai abraçar esse novo ser, também terá essa oportunidade. E aí as histórias começam a ser escritas. Aqui na Terra, como é que isso começa? Bom, começa um pouquinho na adolescência, um pouquinho mais para frente da adolescência, quando os meninos começam a ficar gatão e querem namorar as meninas. Evidente. Existem atrações. Atrações sexuais, atrações culturais, atrações. O homem vai se atrair por uma mulher e a mulher pelo homem. Só que essa atração, por incrível que pareça, não é uma atração gratuita. Existe uma vibração entre esses seres que vão se unir para constituir essa família. Então, no começo, tudo é muito bacana. Salvo algum engano, tudo é muito legal. Ela me ama, eu amo ela, nós vamos ser felizes para sempre. Ela é minha princesa e eu sou o príncipe. E assim segue. Isso é muito bacana. No começo é fantástico. Quem aqui já namorou sabe o que eu estou falando. O começo do namoro é fantástico. Eu não é, Silvio? Silvio está lá balançando a cabeça. O começo é bacana, né? Então, desculpe a brincadeira. Então, esse começo é muito atrativo. A juventude, os ideais, sonhos, objetivos. E então, esses dois seres se encontram e começam um relacionamento, um namoro. Eles vão se gostando, a coisa vai amadurecendo. Então, eles resolvem constituir uma família. Eles resolvem casar. E desse casamento, com a permissão de Deus, virão os filhos. E aí está constituída a família. E aí está constituído toda essa bagunça que a gente vive. No bom sentido. Existem desacordos, existem desarmonias, existem rivalidades entre os irmãos. E muitas vezes isso
sucumbe, isso se quebra, a família se deteriora. Nos dias de hoje, isso é mais comum ainda. A mídia, as novelas, as histórias, tratam com uma certa vulgaridade e banalidade o fato, casou, separou, vai arrumar outro e assim vai. Não deveria ser assim. Não deveria. O Espiritismo não está dizendo que está certo ou que está errado, está dizendo apenas que não deveria. Nós deveríamos nos esforçar mais. Por quê? Assumimos um compromisso. E deveríamos ir até o fim nesse compromisso. E os Espíritos são bem duros. Ele fala assim, não vai ser fácil. Ele escreve, não é fácil. E ninguém disse que seria fácil. Só que o fato de você pular de A para B, não mudou em nada. Você não passou para o próximo estágio. Você deixou o estágio A parado e muito provavelmente o estágio B, quando chegar no ponto do A, vai romper de novo. Você vai ter que ir para um C e assim sucessivamente. Não se constrói um ciclo. A coisa fica parada. Então, o relacionamento entre marido e mulher, como eu disse, no começo do namoro, ele é muito bacana. E é natural, muito natural, que as atrações físicas, ao longo do tempo, se desgastem. O corpo envelhece, a mente amadurece. O sexo já não é tudo aquilo que a gente desejava. Existem outros interesses emocionais, afetivos. Existe algo grandioso, extraordinariamente grandioso, que quando isso se perde, tudo se perdeu. É o carinho. Se não existe carinho, não existe mais nada. Se acabou. E aí é o fato de simplesmente se suportarem. Um atura o outro. E tem que aturar? Cada um tem a sua consciência. O que tem que se fazer é encontrar caminhos, suavizar. Muitas vezes ele está errado, ela está errado e eu é que estou certo. Tem que ser do meu jeito, da minha maneira, tem que ser o meu gosto. Esse macarrão está duro demais, eu não gosto, eu gosto mais mole, eu não tenho que fazer macarrão al dente. Qualquer coisa é motivo para brigar. E aí não existe mais nenhum tipo de entendimento. Tudo é rivalidade. Família de hoje, prestem atenção nisso. Convive muito pouco o pai com a mãe ou os filhos. Crianças hoje pequeninas, 6 meses, vão para uma creche, vão para uma escolinha, porque a mãe trabalha, o pai trabalha. Quando vem, fica um pouquinho com a avó, quando vai para casa, está dormindo. O pai não vê o filho crescer. O pai viaja a todo instante por causa do trabalho, ou se não viaja, trabalha mais e quer fazer mais hora extra, porque agora tem os filhos, então vê pouco a família. Tem problemas no trabalho, e não é um profissional muito legal, porque ele esquece que o problema no trabalho é no trabalho, não tem que trazer para casa. O problema de casa é de casa, você não leva para o trabalho. E o problema do trabalho é no trabalho, você não leva para casa. Não é fácil, as coisas se misturam. Os nossos humores se transparecem. E a gente é mais verdadeiro dentro de nossa casa. Então se a gente tiver que gritar, brigar, dar uma de machão, é dentro de casa. Às vezes no trabalho a gente é humilhado, ou de alguma forma tem que engolir alguns sapos, e aí quando chega em casa, é na família que a gente desconta. Isso cria, evidentemente, rancores, tristezas, humilhações. A gente já ouviu vários relatos de pai ou mãe que brinda, presenteia, glorifica pessoas que estão de fora da casa. E dentro de casa, nada. Uma palavra de incentivo, um presente, um brilho, nada. Tudo para fora e nada para dentro. Então quem está dentro se revolta, se sente menosprezado, se sente menos querido. É uma realidade. Só que a gente não pode sucumbir com isso. Os espíritos dizem, isso é muito verdadeiro. Nós estamos na posição exata, que a gente precisa estar. Convivemos com as pessoas que nós precisamos conviver. E mais que isso, elas precisam da gente. Muitas vezes a gente escuta casos ou histórias de casais, nem casados, às vezes eles estão namorando e o rapaz ou a moça, enfim, coloca todos os esforços para moldar a pessoa, para modificar a pessoa. E essa pessoa vai se deixando moldar, vai se deixando modificar. Até que chega um momento que aquela pessoa que ela modificou não é aquela que ela queria. É uma pessoa completamente diferente. E aí
coisa se rompe. Se não tiver casado, se não houver nenhum relacionamento mais forte, muito bem, se separam. Mas se já existir um relacionamento traçado, juntos, com filhos, aí a coisa fica difícil. Nós mudamos a todo instante. Né? O nosso corpo material muda, a nossa mente muda. Nós estudamos, nós ouvimos coisas, conversamos com pessoas, isso vai mudando o nosso pensamento. E o fato de mudar o nosso pensamento nos muda também interiormente. Não na nossa essência, mas às vezes na forma como agimos, na forma como dizemos, na forma como tratamos. E muitas vezes essa mudança é um choque para quem está do nosso lado. O que a gente tem que fazer nisso? Temos que tentar ser um pouco mais pacífico, mais manso e se esforçar para entender por que houve essa modificação. Por que ele cresceu tanto e eu cresci tão pouco? Ou ao contrário, por que eu estou evoluindo e ele continua preso? Muitas vezes nós exageramos nas cobranças, nas punições, e falta um pouco de força de vontade para a gente compreender o outro, compreender o nosso semelhante. Família é harmonia pura. É pura harmonia. O sucesso da família só vem se houver isso, pessoal. Só que é uma doação de cada um, de cada elemento da família. Os irmãos que não se entendem, os pais que não se gostam, as brigas pelas heranças. Sim, tudo tem. Caixão não tem gaveta. Não se leva nada para lá. Absolutamente nada. E o mais triste, pessoal, quando a gente chega lá, ninguém vai perguntar assim, o que teu pai fez para você, o que sua mãe fez para você, o que seus irmãos fizeram para você. Não. Eles vão perguntar, o que você fez para sua mãe, o que você fez para o seu pai, e o que você fez para os seus irmãos. O que eles fizeram para você, para eles, pouco importa. O que importa para eles é o que você fez. Então, a família é a grande oportunidade que cada espírito encarnado no planeta de provas e expiações, como é a Terra, tem de se reajustar, de se reeducar, de se harmonizar, de aprender, de dar chance de crescerem juntos. Eu sei que vocês estão me olhando e muitos devem estar pensando, eu não escolhi casar com aquele traste ou com aquela traste, coisa assim. Aquilo lá, a espiritualidade se enganou. Não é possível tanta diferença. Né? É possível sim. Exatamente por causa dessas diferenças que nós nos unimos. Conviver com os amigos, com aquelas pessoas que nós imaginamos termos uma afinidade maior, é muito fácil. Por quê? A responsabilidade é quase nenhuma. À medida que ele fez alguma coisa para mim, eu posso simplesmente falar, acabou, não quero mais sua amizade. Só que ele não era meu amigo de verdade. A amizade verdadeira, ela é sólida e indestrutível. Assim como o amor verdadeiro. A gente ouve muitos casais se reportarem da seguinte forma, nossa, eu amava tanto aquele traste, só que agora eu odeio ele. É impossível isso. Não tem como voltar para trás. O contrário é verdadeiro. Eu o odiava e hoje eu o amo. Mas amar e passar a odiar, nunca amou. É duro um dia a gente ouvir isso e falar assim, não, eu amava. Não, você não amava. Você gostava, você tinha simpatia, tinha paixão, gostava de fazer as coisas para ele. Mas o amor verdadeiro, ele é indestrutível. Indestrutível. Não importa o que aconteça, está lá perseverando. Está lá firme, sólido. A gente escuta muitos relatos de casais que viveram juntos durante anos, 20, 30 anos. E o marido ou a esposa, enfim, tinha uma família caixa 2, né? É isso. Tinha família paralela. E, de repente, isso vem à tona. Vem à tona. Ou um descobre, ou se cansou e resolveu contar a verdade, enfim, vem à tona. E aí, como agir? Vamos ficar juntos? Pouco provável, né? A coisa realmente aí se desgringolou mesmo. Houve uma ruptura. Houve uma grande história falsa, ilusória, que certamente machuca as pessoas até hoje.
Mas conviver com o ódio, com o rancor, com a raiva, onde vai levar isso? Eu posso dizer para vocês aonde vai levar isso. A uma nova jornada, a um atraso, a uma nova reprogramação, para que essas pessoas venham novamente a conviver junto e possam se perdoar, se entender, se aceitarem. E aí, dar um novo passo. É importante aproveitar a nossa oportunidade hoje, estamos aqui encarnados. E sempre que tiver um desassossego, conversar, dialogar. Hoje nós conversamos muito com a televisão, né, pessoal? A televisão é o nosso grande companheiro, só que ele não nos ouve, ele só fala, sem parar, ininterrupto. A televisão não respira, é incrível isso. Para do lado da televisão e ela não para o tempo inteiro, cantando, falando, o tempo inteiro. E não dá chance de você falar, você externar o que você sente, o que você gostaria que fosse feito. Não dá para fazer carinho na televisão. Até dá, mas a televisão não vai fazer carinho em você. Da última vez que nós nos reunimos aqui, né, Sandra, a gente até comentou de fazer um teste, né, das famílias fazerem um teste, tentar uma vez durante a semana, durante o mês, desligar a televisão. Hoje não tem televisão em casa. É legal, não é bacana um negócio desse? Hoje não tem, a televisão está desligada. Vamos conversar um pouco. Daí vai ficar todo mundo assim. Ó. O que será que está acontecendo na novela? É importante, pessoal, muito importante que a gente se dê oportunidade. Não ter vergonha. Anjo não tem idade, por isso que eu não apareço, mas eu estou prestes a fazer 50 anos. É verdade, vocês não vão acreditar nisso, mas é verdade. É verdade. Mostra minha carteira de identidade no final. E a minha geração era muito difícil, e a mesma de vocês, eu estou vendo alguns até um pouco mais experientes do que eu, um pai ou uma mãe abraçar, a mãe talvez sim, mas o pai, o patriarca mesmo abraçar e falar, filho, eu te amo. Ou então abraçar e por algum motivo você vê o seu pai chorar. Por mais que o meu pai quisesse dizer isso, por mais que ele quisesse chorar na minha frente, ele jamais faria isso. Porque ele demonstraria fraqueza na cabeça, na sociedade, aquilo era uma fraqueza. E não tem fraqueza nenhuma, tem uma força gigantesca nisso, é pura coragem. Estou demonstrando para o meu filho que eu tenho fraquezas também, que eu posso chorar, que eu posso dizer que eu amo ele, que eu posso abraçar e beijar ele. Agora as coisas já estão um pouco mais modernizadas, existe mais um contato físico, carinhos e beijos e afagos, e o pai fala isso com mais efusão para o filho ou para a filha, eu te amo e coisas assim. Mas isso demorou um tempo da minha geração, por exemplo, falo porque eu converso com os meus amigos. Outro dia até, se você estiver me ouvindo, o Wagner Broto, fomos fazer uma viagem e contando dos nossos medos, quando víamos os nossos... ele via o pai e a mãe brigar e eu via o meu pai e minha mãe brigar. Brigar sim, uma discussão, como a gente tem hoje em dia. Então aquilo causava pânico nas crianças. Né? Então se isso acontece, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque são essas coisas pequenininhas que vão somando na cabeça das crianças e tende a desestruturar a família. Porque ele vê agressividade nos pais, não vê um gesto de carinho, ele se sente inseguro. Essa insegurança, essa falta de convivência, essa tensão maior dada à mídia, isso cria uma ruptura na família. O filho não se aproxima do pai, ele se aproxima da babá, ou vai falar com um amigo da escola. E às vezes ele tem um problema muito sério, que de repente não é sério para o pai ou para a mãe, mas é sério, importante para ele. E ele não vê a oportunidade de se abrir, de falar. Então, pessoal, é fundamental, é de extrema importância essa abertura, esse convívio, essa presença. Porque os males que nós ouvimos dizer hoje nos jornais, infelizmente, são causados por uma família desorganizada. Eu acho que a palavra é isso. Tem uma certa desordem.
não existe um convívio sincero, não existe franqueza, e o mais difícil de tudo, existe insegurança do filho com o pai ou com a mãe, e ele não os procura, ele não se abre. E isso, com o passar do tempo, leva a essas mazelas, leva a esses problemas sociais que a gente ouve, escuta e infelizmente convivemos. Falando franca e abertamente, o problema do vício, seja o vício no álcool, ou numa droga leve, ou numa droga mais pesada, uma família atenta detecta isso. Só que muitas vezes tem a forte vontade, ou a firme esperança de que é só um momento, de que aquilo vai se passar. E essa abertura, ou essa não abertura, pode, num curto espaço de tempo, enveredar para algo de difícil retorno. Então é importantíssimo, abertura, conversar, estar presente, ouvir. E vocês sempre me dizem, a maioria às vezes me fala, é muito difícil ouvir aquela pessoa. Ele não me escuta, ele não me entende. Eu falo as coisas e ele não quer saber. Talvez o estágio esteja avançado. Então, no estágio avançado, que talvez seja o estado em que todos nós nos encontramos, temos que tomar outras ações. Mas a providência também, ela nos usa, no bom sentido, utiliza a nossa experiência como exemplo para outras famílias, para outras pessoas. Não é o nosso momento difícil que vai servir de falta de esperança para as outras famílias. Muito pelo contrário. Temos que mostrar força, determinação, de que há um caminho bom e seguro a ser seguido. Ok, pessoal? Jamais esmoreçam. Isso não cabe. Não percam a fé. Nós não estamos e jamais estaremos sozinhos. Existe toda uma providência nos suportando, nos orientando. O que o lado não bom das coisas deseja é exatamente que nós baixemos a guarda. Isso é inconcebível. Principalmente nós espíritas, ou que dizemos ser espíritas, ou que estudamos o espiritismo. Existe um Pai, um Deus Criador, que nos fortalece, que nos inspira, que nos instrui. Não percam jamais a esperança e o amor, o firme propósito e a certeza absoluta de que isso é um estágio. Coisas maravilhosas e grandiosas. O mundo florido vem pela frente. Mas depende do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa vontade de alcançar isso. Esses irmãos que convivem conosco na nossa família hoje e estão em desequilíbrio, precisam da nossa ajuda. E eu vejo vocês aqui, não sei se todos, mas alguns, evidente, vêm com esse propósito muito lindo de ajudar, de amparar, de buscar um pensamento de força, de melhora, de alívio. E vocês vão alcançar isso, se vocês estiverem realmente imbuídos desse desejo. Muitas vezes não precisa fazer muita coisa. É a vontade mental, é a mudança do quadro mental. Eu já ouvi uma coisa muito bacana da família, que é a seguinte: a família é algo tão grandioso e tão sagrado, que o homem não precisaria se encontrar de sábado ou de domingo em templos, em cultos, para orar para Deus. A família, junta, recebe Deus a todo instante. Não há necessidade, não haveria essa necessidade de externar isso. Por isso que nós espíritas sempre dizemos, o Evangelho no lar é fundamental. Realizar o Evangelho, uma leitura, uma troca de ideias, um manifesto, expor algumas opiniões.
Isso é muito valioso. O Emmanuel diz, é uma porta que se abre, é um portal de luz. Pratiquem isso, façam isso, se dediquem a isso. É 10 minutos, 15 minutos, uma vez na semana. Não estou criticando as religiões, os cultos dominicais, nada disso. Eu só estou direcionando a família. Porque muitas famílias realmente se reúnem e vão ao culto, vão ao ato eclesiástico, enfim. Mas o Espírito diz, a família é tão poderosa, tem tanta energia, tanta força, que não há necessidade disso. Isso é insignificante perante a força da família. Desde que a família esteja realmente reunida com esse firme propósito. Às vezes vai no culto, mas vai lá, sei lá, para fazer qualquer coisa, menos participar de uma forma mais enfática do que está sendo dito, falado, enfim. Cada um tem as suas escolhas e os seus propósitos. Para a gente concluir, é isso. Família é algo grandioso, algo extraordinário. Se nós trabalharmos bem dentro da nossa família, trabalharmos bem com os nossos irmãos, com os nossos entes, a humanidade cresce. Isso está na lei do progresso, está na lei da reprodução, está na lei da sociedade. São leis naturais, leis criadas por Deus, imutáveis. E a família é uma peça disso, é uma ferramenta para isso. E a gente não pode negligenciar isso de forma alguma. Então, se existem desacordos, desarmonias, se esforcem, tentem se aproximar. Não desistam dessa aproximação, do diálogo, da conversa, do esforço interior para tentar entender as criaturas que nos rodeiam. Como eles também têm que nos entender, têm que nos aturar. Nós estamos no mundo de prova e expiação, pessoal. Não existe perfeição nisso. Na mecânica, nas fábricas, quando cortamos ou trabalhamos com algumas peças onde se criam rebarbas, essas peças precisam ser, essas arestas precisam ser acertadas, as peças precisam ser limpas. Existe um grande cilindro onde essas peças são colocadas lá dentro com pedras. E esse cilindro fica se movimentando para todos os lados, sem uma ordem. E o fato deles se baterem nas pedras, vai limpando. E a hora que você abre esse cilindro, você tira a peça lá de dentro, ela está limpinha, perfeita. Tudo que tinha de impureza saiu. Isso é um exemplo, uma análise, uma analogia, do que é a família. Nós estamos cheios de coisas a serem melhoradas. E só vamos melhorar no convívio familiar. Então, o esforço para que isso realmente aconteça depende de cada um de nós. Sempre tendo fé e acreditando, mais uma vez, que ninguém está numa família, ou a família foi criada a um acaso. Nunca, jamais imaginem isso. Foi tudo programado, estabelecido e organizado pela providência divina. Estamos exatamente aonde precisamos estar. Obrigado, pessoal. Nós vamos a uma produção. Então, quem gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação para complementar, fica à vontade. Tem que aguardar. Marcelo, legal, querido. Tudo que você falou é bastante importante para a reflexão de todos nós. A única coisa que eu queria colocar para você é que você falou assim, as famílias são sempre a família material e existe a família espiritual. Só para lembrar que às vezes, pessoas que fazem parte da família espiritual se reencontram no meio da família material exatamente para dar sustentação, né? É aquele filho diferenciado, né? É aquele companheiro, né? Especial, que unifica a família, né? A gente consegue até identificar um pouco dessa luz, né? Nessa criatura. Às vezes a gente até, porque somos pequenos ainda, a gente acaba até passando responsabilidade demais para aquela pessoa, porque a gente se identifica
como esse unificador da família. Então, no meio da família material, também pode vir pessoas assim. Eu brinco com a Sandra, que eu digo que ela reencarnou 6 meses antes de eu vir para o mundo, e eu sou um caso raro de quem casou com um anjo de guarda, né? Porque ela veio no mundo para me dar sustentação. Silvio, o que você falou, eu concordo, está correto. Só que isso são fatos ou casos um pouco raros. Muitas vezes existe uma afinidade de ideias e de interesse muito grande entre 2 elementos da família. Mas isso não significa necessariamente, lá na espiritualidade, eles formem, ou sejam pares da mesma família espiritual. Eles são pares com a mesma afinidade. Mas o que você falou é verdadeiro, evidente. E a gente deve se unir a isso, essa pessoa que tem uma afinidade maior conosco, para fortalecer, para harmonizar a família. Né? Cabe a cada um observar isso dentro de casa e tirar o melhor proveito, no bom sentido, disso, dessas pessoas. Obrigado, Silvio. Quem mandou essa colocação foi o Carlos Alexandre, de São Paulo, e ele nos diz: Marcelo, parabéns pela palestra. Na vida, conhecemos muitas pessoas, mas quando vem os problemas, quem nos dá sustentação mesmo é a nossa família. Você concorda com isso? Olha que coisa bacana que o Carlos escreveu para a gente. É verdadeiro isso. E eu digo isso, infelizmente, pessoal, isso acontece nas tragédias financeiras. Né? Na tragédia financeira isso é evidente. Né? Eu já fui milionário, fui bastante rico já, tive mansões e tudo mais, brincadeira. Mas o fato é, quando uma pessoa que tem status, tem recursos, e ela vai à falência, é deixada de lado. E quem abriga é, normalmente, ou na maioria, dos 99% dos casos, a família. Então a família é um elo importante. É a base. Eu até hoje, se eu tenho algum problema um pouco maior, eu vou conversar com a minha mãe. Ou, às vezes eu não preciso nem conversar com ela. Eu olho, eu quero ficar perto dela, é só isso. Por mais problemas que ela tenha, e eu sei que ela tem, ela nem precisa saber disso, mas o fato de eu estar perto dela, roubei energia, estou tranquilo. Então a família é fundamental. E quanto mais a gente exercitar isso, mais forte isso se torna. Por isso que eu digo para vocês, não desistam. Não desistam. Obrigado, Carlos. A família que você se refere, no caso do desastre aí, é a família que você construiu, a mulher, os filhos. Porque a família, mãe, pai, irmãos, é difícil a gente contar. Desculpa te dizer. Eu entendo o que você quer dizer. A família que você está dizendo assim, é você, seu esposo e seus filhos. O amparo ali. Então, aquela lá, vamos dizer assim, essa é a célula primária. É com ela que você está todos os dias ali. Um ao redor, os seus irmãos, os seus cunhados, enfim, o que está em volta disso também faz parte da família. Muitas vezes, essas pessoas também nos abrigam. E outras vezes não. O certo seria abrigar. Nós, se estamos do lado de fora e fazemos parte desse contexto, devemos abrigar, devemos socorrer. A palavra é essa, é o socorro, é a ajuda, é o auxílio. O que não pode se não vem o socorro, criar uma certa revolta ou criar um certo rancor, criar uma inimizade.
ampliar ou colocar um fermento nessa desunião. É aí que cabe o exercício nosso de perdoar, de entender, de aceitar. Porque se isso não acontece, vai ter dado uma nova volta para que seja realizada essa aproximação. Se não foi, nova volta. Só que essas voltas, imagina assim, é uma volta pequenininha. Daí não deu certo, bom, não dá para corrigir agora, vou dar uma volta um pouco maior. Não deu dessa vez, é uma volta maior ainda. E aí o que acontece é atraso. Aí a gente começa a carregar um monte de coisas. Os espíritos falam isso, nossa, tem muita coisa mal resolvida. Encarnações e encarnações. Então, tem oportunidade, fecha, se retrata, faz a sua parte de coração e segue em frente. Coloca o seu microfone. Boa noite, Marcelo. Como é que você vê referente à seguinte situação? Acho que no decorrer desde o primitivismo até hoje, algumas coisas evoluíram, algumas relações afetivas se transformaram, e eu acredito que é uma evolução, algumas questões morais que eram um pouco morais antes e agora são mais, ou o contrário disso. Por exemplo, no sentido da relação homossexual que a gente vive hoje, e a gente não pode ter também uma situação um pouco fora desse padrão, que a gente só falou desse padrão, que é aquela família constituída nesse formato. Hoje, por exemplo, a gente vê também muitos exemplos de pessoas que gostam tanto de família que tem mais de uma, e vivem muito bem, continuam evoluindo nisso, né? E eu acho que também faz parte da evolução das coisas todas. Bom, vamos dividir isso em duas partes. A primeira, essa questão de a pessoa gosta tanto de família que tem mais de uma. Né? Nós não somos numa sociedade de poligamia, nós somos uma monogamia. Né? Se há um desequilíbrio, se há uma ruptura, eu formei uma família e migro dessa família para uma outra, nesse processo cria-se tristezas, criam-se desilusões, criam-se dores. Para o pai e para a mãe está tudo lindo, cara, está tudo maravilhoso. Eu vou ter uma outra mulher e a minha esposa vai ter um outro marido. E os filhos? Vão ter outro pai e outra mãe? Não existe outro pai e outra mãe. Só existe um pai e só existe uma mãe. Aparentemente está tudo bacana. Pô, legal, a gente vive bem, eu convivo com a minha mulher, com a minha ex-mulher, ela vai na minha casa, eu vou na casa dela. Só que, e os filhos? É esse exemplo que a gente está dando para as crianças? Filhão, você casa, vai ter filho. Depois, na hora que você enjoa da sua mulher, você arruma outra. E aí você constrói outra família. Vai ficar tudo legal, que a sua mãe vai arrumar, sua mulher vai arrumar outro cara, e você vai arrumar uma outra mulher. E aí o seu filho vai fazer a mesma coisa. Não podemos pensar de uma forma simplória desse modo. Existem pessoas, juventudes, inocentes não na pureza em si, inocentes no convívio. Houve um compromisso. Vou me casar com a Lucinha e vou receber os meus filhos. E eu tenho que honrar isso. O compromisso não foi feito com ela, foi feito na providência. Ah, eu errei, escolhi a pessoa errada. Não errou, não escolheu. No começo da nossa conversa de hoje, o que nós dissemos? A gente vem para conviver com aquele que a gente estava odiando, com aquele que matou a gente, com aquele que destruiu a nossa família, com aquele que fez tudo de errado. E foi dado uma chance da gente estar junto. E vamos fazer tudo errado de novo. Então tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado nisso. Pergunta 2, sobre o homossexualismo. A espiritualidade ela é muito neutra nisso. Somos seres, indivíduos. Cada um faz a sua escolha. Cada um se relaciona da forma que acredita que deva se relacionar. O mais importante de tudo, deve existir um amor fraternal,
verdadeiro. Verdadeiro. Não pode se deixar levar pela fraqueza da carne, pela sensualidade, pelo prazer corporal. Isso é uma fraqueza. Isso tem que ser combatido. Se as pessoas se amam verdadeiramente, de uma forma fraternal, se elas querem viver juntas e fazem bem para as pessoas, que vivam assim, que sejam abençoadas por isso. Né? De um internauta, não sei se vocês conhecem, é Lourenço, alguém conhece? Marcelo, boa noite. O que podemos equacionar dentro dos padrões mais razoáveis dentro de nossas famílias? Pois espíritos inescrupulosos com falsos propósitos buscam a Deus como os honrados e os honestos. A evolução de cada ser justifica? Laura Júnior. Não sei se você conseguiu entender a pergunta dele. Vou tentar desmembrar. O primeiro de tudo, pessoal, se as pessoas são desonestas, se elas são desonrosas, isso é um problema delas. Não é um problema. Cada um tem que cuidar do seu cercado, da sua consciência, do seu ato. Se ela cria estereotipos, como que ele fala aqui, espíritos inescrupulosos com falsos propósitos, isso é um problema deles. A gente não tem como julgar ou como avaliar isso, não devemos fazer isso. O que a gente tem que fazer, se a gente acha que a pessoa é assim, é ajudar ela. É dando o nosso exemplo. Mas não é pegar e falar, você está fazendo errado, você é inescrupuloso, você é falso. Não é isso. Não, de forma alguma. Não é apontando dedos, ou dando broncas, ou dando sermões. Muito pelo contrário, é fazendo uma aproximação. Então não podemos julgar. Em hipótese alguma, sem julgamentos. Nós temos é que nos aproximar. Tá? O tempo é curto, né? Pessoal, obrigado, o carinho, a oportunidade de estar tentando aqui ser útil para vocês. Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Não caiam nessa de que a família é algo que está em descrédito, que a família não existe mais. Que não caiam nessa. A família é algo importante, glorioso, valoroso, que a gente tem que trabalhar nisso. Manter essa célula viva. Obrigado, mamãe. Um beijo para você também. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelas palavras. Marcelo vai continuar aqui mais um pouco. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, conversar com ele, né? Então, mais uma vez, vamos cerrar os nossos olhos. Podemos nos compenetrar um pouco de tudo que ouvimos. Eu convido todos aqui presentes para fazermos mentalmente uma viagem pelo nosso mundo, como se pudéssemos observar o nosso planeta à distância. Vemos quanto ainda esse planeta tem para evoluir, pois ainda nele há tanta injustiça, tanta guerra, mesmo nas células menores, que são as famílias, também a paz ainda muitas vezes não existe. Quanta injustiça, quanta pobreza, quanta miséria, enquanto tantos esbanjam. Mas que isso não seja para nós motivos de desânimo, mas que nós possamos sim fazer nossa parte, onde quer que nós estejamos. Que nós possamos acolher o vizinho, acolher o colega do trabalho, que nós possamos acolher o nosso ente mais difícil. De alguma forma, possamos dar a nossa contribuição para esse mundo ser um mundo melhor. E é nesse mesmo tempo, queridos irmãos, que vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, envolvendo ele com as vibrações de amor, com muita luz, para que o plano espiritual que dele se aproxima possa fazer o seu trabalho, e pouco a pouco esse mundo possa se transformar em planeta de regeneração, onde haverá mais paz e compreensão. Vibremos, irmãos.
oramos também pelas famílias. Todas elas passam dificuldades, problemas de saúde, problemas muitas vezes com drogas, com sofrimento, com conflitos. Mas, como foi dito hoje, quanto há de evolução, quanto há de crescimento em meio a tantos conflitos. Por isso, queremos vibrar nesse momento muito amor a todas as famílias do nosso planeta Terra. Por último, vamos brindar pelos que estão passando pela dependência química, muitas vezes nas ruas sujas, jogados, desamparados, aparentemente. Com certeza há trabalho sendo feito de forma espiritual e material por eles. Mas eles fugem muito do nosso amor. Que nosso olhar a passar por eles não seja um olhar de condenação, nem de julgamento, mas um olhar de amor. Pelo menos é o que podemos fazer. Mas que pouco a pouco possamos ampliar as nossas possibilidades, buscando trabalhos, buscando atividades, que estiver ao nosso alcance para melhorar esse problema. Vibremos então nesse momento pelos que estão passando pela dependência química, direcionando a eles muito amor, que eles possam ver a esperança brotar em seus corações, que eles possam sentir que existe um Deus muito maior do que a droga, que pode os ajudar, ainda que eles não tenham o apoio que precisassem das suas famílias, que eles possam sentir suportes para superarem essa chaga tão dolorosa em seus corações. E cremos, irmãos. Vamos um sentimento de amor. Vamos lentamente encerrando a nossa palestra de hoje. Foi bom estar aqui, congregando, aprendendo coisas novas, emanados no amor de Cristo. Que cada um, ao voltar ao seu lar, possa transmitir essa paz com um abraço, com um sorriso, com uma esperança. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos abrir nossos olhos lentamente e vamos esperar um pouco mais, que agora vamos para o último momento do nosso dia de hoje, que são os passos. Todos serão chamados pouco a pouco. Obrigado.